Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de novembro, sexta-feira, da 31ª semana do Tempo Comum. Abramos o nosso coração à Palavra de Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a fazer a experiência do amor profundo. Um amor que Ele primeiro manifestou para conosco. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois, ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, damos início ao capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Estamos diante, então, desta parábola, poderíamos assim dizer, do administrador. O administrador que é acusado de esbanjar os seus bens, de esbanjar os bens, sobretudo, do seu senhor. E o homem, então, o patrão deste administrador o convida e pede as contas a esse administrador, do qual aquilo que ele havia feito, e diz que ele já não poderia mais administrar os bens deste senhor. E a palavra nos fala que ele, então, procura refletir sobre a sua vida, sobre a sua condição, e procura uma alternativa quando for despedido, portanto, de seu ofício. A palavra nos diz que ele medita e chega a uma conclusão. Para ser acolhido por aqueles que muitas vezes deviam ao seu patrão, ele procura convocá-los rapidamente e altera o preço ou a dívida que eles tinham para com o seu senhor. E a palavra nos diz que o Senhor elogia esta atitude deste administrador. E fala que, assim, elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza.
E conclui, portanto, a palavra dizendo: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Amados irmãos e irmãs, como compreender esta palavra? Bom, se vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, com toda certeza, diante daquilo que o mundo nos convida a viver muitas vezes, vamos ser taxados como bobos, como alguém que não tem compreensão daquilo que está fazendo. Por quê? O convite, sobretudo, do Senhor é que possamos amar o próximo e a Ele, com toda certeza, não ser indiferente, muitas vezes ajudando com aquilo que podemos. Como, por exemplo, no dia de ontem, por meio do Salmo, nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, um convite do Senhor. Um convite que nos sustenta a caminhada e que nos permite vivenciar, só corrigindo, melhor dizendo, o Salmo da quarta-feira. O Salmo da quarta-feira dizia assim: feliz quem tem piedade e empresta. Amados irmãos e irmãs, essa palavra emprestar, sobretudo em nosso tempo, ela é carregada de um sentido de que aquilo que eu empresto, logo, eu preciso que o outro me devolva. Mas, contudo, sobretudo no tempo das igrejas nascentes, na igreja, as primeiras comunidades, haviam pessoas que não tinham condições. E aí vamos refletir, por exemplo, alguém pedir emprestado 1 quilo de arroz, por exemplo, 5 quilos de arroz. A pessoa passa necessidade, faz a firma com a pessoa que emprestou que iria devolver, mas chegado o tempo de devolver este arroz, muitas vezes a pessoa não tinha como devolver. Isso gerava um conflito, poderíamos assim dizer. E também aqueles que muitas vezes se deparavam com essa situação, logo não emprestavam, logo não tinham este coração generoso. Por quê? Posso cair na mesma situação que este meu irmão. Contudo, o Senhor convida a vivermos este caminho. Feliz quem tem piedade e empresta. Ou seja, ter piedade naquilo que se empresta, como assim? Se eu empresto, logo eu tenho o intuito de receber. Contudo, Jesus vai nos dizer: ajudai. Sede sensível à dificuldade do irmão. Procure colaborar com aquilo que é possível, com aquilo que está ao teu alcance, com aquilo que podes. Assim, com toda certeza, vamos constituindo, amados irmãos e irmãs, um mundo novo. E nos afastamos, de certa forma, daquilo que ouvíamos, sobretudo no dia de hoje, deste administrador desonesto que procura, diante dos bens de seu patrão, alterá-los para ser assim bem recebido na casa daqueles que deviam ao seu patrão. Em nossa vida, nós precisamos confiar no amor de Deus e reconhecer que esta atitude, não por um administrador desonesto, mas por um administrador misericordioso, que é o próprio Deus, se realiza em nossa vida. Estás devendo muito, estás vivendo esta dívida para com Deus, por meio do pecado, por meio de tantas realidades, ide ao encontro do Senhor. Reconciliai com o próprio Deus. Buscai reconciliar com o Senhor, porque não há dívida nenhuma que não possa ser paga diante da misericórdia de Deus. Pensemos, portanto, o exemplo de que talvez vamos em uma mercearia, vamos em algum lugar e pegamos algo e deixamos ali anotado. Dado
o tempo oportuno em que vamos acertar esta conta, quando chegamos com o dono do estabelecimento, este mesmo poderia nos dizer: olha, a sua dívida está totalmente quitada. Mas como assim? Como? Eu não vim pagar, eu não vim fazer nada. E então ele diz: alguém passou aqui e quitou toda a sua dívida. Assim é Deus. Deus se encarna. O amor se encarnou, veio ao nosso encontro, se entregou por nós para quitar a nossa dívida, a dívida da morte, que é o próprio pecado. Que o Senhor nos conceda vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.